para nós encontrarmos o centro da vontade de Deus e nunca sair desse lugar. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, você vê os céus, como nós louvamos aqui, você vê as portas do céu se abrindo e as bênçãos descendo sobre a minha e sobre a sua vida. Diz amém. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E quando nós entendemos isso, quando nós começamos a viver no centro da vontade de Deus, quando nós decidimos a viver aquilo que Deus quer, nós decidimos voltar para o lugar da onde nós nunca deveríamos sair, nós começamos a ver o processo de Deus na nossa vida. E um dos processos que eu quero falar, ele começa a separar quem não vai fazer parte do seu futuro. Deus começa agora então a trabalhar na minha e na sua vida, de forma que Ele começa a trazer revelação, não só para você, mas para pessoas que estão ao seu redor, e trazer o entendimento que ela ou essas pessoas não vão fazer parte do seu futuro, mesmo sendo pessoas boas, mesmo sendo pessoas legais, bacanas. Para mim, durante esse processo de conversão, foi um tempo difícil, porque eu tinha muitos amigos, não que eu não tenha hoje, mas eu tinha muitos amigos. Mas para mim entender que alguns amigos não fariam parte do meu futuro, foi muito difícil. Foi muito difícil ter de se afastar, não ter que se afastar, mas deixar de ter algum tipo de contato, relacionamento com pessoas que aparentemente eram muito boas, e são boas até hoje, mas que não iriam fazer parte do futuro que Deus tem para mim. Então Deus começa a trabalhar nessa situação. Vamos lá para o versículo 14, Juan, projeta para mim, versículo 14. Elas então começaram a chorar bem alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. William, o que você está querendo dizer? Noemi decidiu ir embora, voltar para sua casa com as duas noras. Sim ou não? Mas no meio do caminho, ela parou, refletiu. Eu não tenho o poder de decidir, tomar essa decisão por elas. Sim ou não? Ela parou e falou, é o seguinte, eu vou, mas vocês podem ficar aqui, sim ou não? Agora Deus começa a trabalhar. Agora Deus começa a trabalhar na vida de Noemi. Depois vai afetar a Ruth, mas Deus começa a trabalhar na vida de Noemi. Noemi despede as duas. Às vezes a gente acha que é nós que estamos refletindo, falando assim, eu decidi então falar assim, eu não tenho poder sobre a sua vida, eu não tenho poder, então decida você. Não, foi Deus já trabalhando na vida de Noemi. Falou, Noemi, para, que agora eu vou começar a mudar a sua vida, agora eu vou começar a mudar a sua história, e você vai ver quem vai estar com você e quem não vai estar. Por mais que as duas aparentemente é legal, por mais que as duas foi fiel aos seus filhos e está sendo fiel a você, mas agora é preciso haver separação de quem vai fazer parte do seu futuro, quem vai auxiliar você debaixo da decisão que você tomou. Então Noemi fala com essas mulheres, com essas duas noras, ei, vai embora, fique aí, vai embora não, fique aí nessa cidade, comece de novo. Orfa, repita comigo, Orfa chorou muito. Significava o quê? Que ela amava a sogra dela. Ela chorou muito. A Bíblia fala que choraram bem alto. Então acredito que foi uma dificuldade ali. Mas Orfa deu um beijo na sua sogra, se despediu e foi seguir a sua vida. Orfa falou, tudo bem, obrigado por me liberar. Até aqui estamos juntos, mas a partir daqui eu vou seguir a minha vida. Deus então começou a trabalhar na vida de Noemi, mostrando que Orfa não iria fazer parte do futuro dela. Por mais que havia amor, por mais que havia uma relação boa, mas Orfa não pertencia ao futuro de Noemi. Talvez a revelação de quem está contigo aqui entra Ruth. A decisão que Noemi tomou revelou o coração de Ruth e também tomou uma decisão firme. E qual foi essa decisão? Ela decidiu permanecer no propósito inicial. Lembra que eu falei qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual que é o sonho que Deus tem para você? O que Deus quer para você? Ruth
olha só, Ruth decidiu permanecer na decisão inicial da sua sogra. Olha o que ela fala, verso 15. Então Noemi aconselhou, veja sua cunhada. Olha só a conversa da sogra. Veja a órfã, veja sua cunhada, foi embora, olha aqui. Então Noemi aconselhou, veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, olha a decisão de Ruth aqui. Ruth, porém, respondeu, não insista, repita comigo, não insista. Não insista comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então a resposta de Ruth, olha só o que Deus está falando aqui. Deus coloca sempre na nossa vida duas situações. E então uma foi embora, mas a outra falou, não, a partir do momento que você tomou aquela decisão de voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído, eu também decidi que eu não ia deixar você sozinha. Eu também decidi que aonde você for, eu também vou. E aquilo que você vai viver, eu também vou viver. A sua decisão causou impacto em mim. Agora, com outras palavras, sabe o que o Ruth está falando? Ei, não adianta mudar de ideia. Não adianta mudar de ideia agora. Agora eu estou com você. Não adianta voltar atrás na sua decisão. Você falou que eu iria com você e agora eu estou junto com você. O que tiver que passar, nós vamos passar junto. Ruth então revela o seu coração. Com outras palavras, Deus está falando assim: olha aí, Noemi, quem vai estar com você até o fim? Olha aí, Noemi, quem vai estar com você realmente para impulsionar você a viver um futuro extraordinário, por causa da decisão que você tomou. E nós precisamos ver realmente as características das nossas decisões firmes. Nós precisamos realmente ver e entender e meditar se as decisões que nós estamos tomando são realmente firmes, a ponto de mudar realmente a nossa vida, a ponto de nos projetar para um futuro extraordinário. Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Faz sentido? Nossas decisões precisam ser firmes até que as emoções dos outros parem de ser impedimento. As nossas decisões precisam ser firmes. Qual decisão que você precisa tomar hoje? Qual a decisão que você precisou tomar ontem? Quais são as decisões firmes que você precisa tomar e não está tomando por causa das emoções dos outros? Faz sentido, sim ou não? Noemi decidiu, Ruth acompanhou a decisão dela. A decisão de Ruth, olha aqui, a decisão de Ruth de não abandonar a sua sogra foi tão firme que foi suficiente para calar a emoção desequilibrada da sua sogra. E quantas vezes existem pessoas ao nosso redor que estão com as emoções desequilibradas, querendo afetar a sua decisão? Faz sentido, sim ou não? É só eu que passo por isso? Todos os dias nós passamos por isso. Quantas vezes você fala, não, eu vou fazer tal coisa a partir de agora, eu vou tomar a decisão de fazer isso, fazer aquilo, mas aí as emoções das pessoas que não estão envolvidas no mesmo sonho, no mesmo propósito, vai falar, meu, para por aí, fica aqui, ou volte lá para trás, vai querer desanimar você, vai querer parar você, vai querer colocar barreiras, vai querer colocar empecilhos para que você não chegue aonde você tem que chegar. Todas as decisões que tomamos precisam ser firmes até calar as emoções das pessoas que estão ao nosso redor, que são desequilibradas. Traduzindo, o inferno vai se levantar quando você se decidir a tomar uma decisão firme. O inimigo vai se levantar quando você decidir mudar a sua vida. Quando você decidir mudar a sua história, o inimigo vai se levantar de várias maneiras, causando instabilidade nas suas emoções, causando instabilidade nas emoções das pessoas que estão ao seu redor.
Ei, deixa eu falar, a sua decisão precisa ser firme. Na época que eu me converti, lógico, eu não tinha esse entendimento. Mas algo dentro de mim foi um impacto tão forte que eu, sem ter o conhecimento que eu tenho hoje falando de decisão firme, mas hoje eu entendo, foi uma decisão tão firme, tão consistente, que eu calei muitas vozes que estavam ao meu redor. Até porque eu era o único, é ou não é, mãe? Eu era o único da minha família que se converteu. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amigo, não tinha tio, não tinha nada, ninguém da minha família que era convertido. Eu não tinha a quem se aconselhar, eu não tinha a quem buscar. E quantas vezes alguns amigos, algumas pessoas que estavam ao meu redor virou para mim e falou assim: isso é fogo de palha, isso logo vai acabar, isso logo vai passar, você só está indo para a igreja. Olha aqui que eu ouvia: você só está indo, as pessoas mais próximas de mim, olha só, as pessoas mais próximas de mim, que eram meus amigos, e até hoje alguns são, não estou falando mal deles, mas o que eu estou querendo dizer é que as emoções dos outros vão querer destabilizar a decisão que você tomou. Quantas vezes amigos meus que sabiam a situação difícil que eu estava passando, tinha perdido tudo, tinha perdido emprego, tinha perdido a locadora, tinha perdido minha namorada, que hoje é minha esposa, tinha perdido tudo, estava passando por um momento muito difícil. E sabe o que eu mais ouvi nesse momento difícil da minha vida? Que eu só estava indo para a igreja porque eu estava passando por um momento difícil. Que eu só estava frequentando a igreja porque eu estava buscando a restituição do meu relacionamento. E se Deus então restituísse o meu relacionamento, eu já ia parar. Que isso era fogo de palha. Uma vez eu ouvi de alguns amigos meus: ô William, você está indo para a igreja agora. E agora que você está indo para a igreja, eu sei que na igreja precisa dar o dízimo. Como que você vai dar o dízimo se você não está trabalhando? Se você está desempregado? Isso é as emoções, é o inferno se levantando contra a decisão que você tomou. Eu não sabia, mas a decisão que eu tinha tomado era firme o suficiente para calar todas essas vozes, a ponto que elas se calaram, a ponto que não se levantaram mais, porque viram a minha firmeza na decisão que eu tomei. Então é necessário que nós possamos tomar decisões firmes, e a decisão firme não significa que as emoções, ou que o inferno, ou qualquer coisa, o gigante, não vão se levantar contra você. Pelo contrário, elas vão se levantar para que você entenda que a decisão que você tomou é tão forte, é tão firme, que ele não quer que você viva isso. Mas se você, como nós cantamos aqui, se você confiar em Deus, se você esperar em Deus, se você tiver fé em Deus, você vai ver que essas vozes vão se calar. Você vai ver, você vai perceber como aqui, biblicamente falando, Noemi viu a firmeza de Ruth, que a Bíblia nos diz que ela não insistiu mais. E como que foi que Ruth começou falando com ela? Falou: não insista, pare com isso. Quantas vezes nós precisamos nos levantar e falar: inferno, cala-te, tempestade, acalma-te, emoções, fica quietinha na sua. Porque todas as vezes elas querem se levantar e fazer com que você volte atrás da decisão que você tomou. Segundo, decisões firmes nos colocam em ambientes que destravam o nosso futuro. Decisões firmes que tomamos têm o poder de destravar nosso futuro. E eu já estou caminhando no final. Ruth capítulo 2, nós vamos ler essa história do verso 2 ao 8. Acompanhe comigo. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Olha o que Ruth está falando aqui. Nós vamos começar a ver que o destino dessas pessoas, dessas duas mulheres, vai começar a ser mudado por Deus. Ruth, a moabita, disse a Noemi. Ruth disse à sua sogra: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ela não tinha um lugar certo. Faz sentido, sim ou não? Ela não tinha um lugar certo. Ela foi procurar comida naquele que me permitia. A sua sogra disse: vá, minha filha. Respondeu-lhe Noemi. Verso 3: então ela foi e começou a recolher espiga atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de
Elimeleque. Quem é Elimeleque? Elimeleque era o seu sogro. Então o que está dizendo? Que coincidentemente, por um acaso, ela adentrou no território, no campo da sua própria família. Ela entrou no território que era da sua própria família. Continuando, naquele exato momento,